Paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Desejo uma boa-vinda a todos novos inscritos do canal. Desfrute dos vídeos. Temos 206 vídeos aí. Vocês podem entrar na plataforma e assistir o vídeo. Deus abençoe todos os irmãos que fizeram comentário no vídeo que postei ontem. Nosso assunto aqui é para edificação. Comparta os nossos vídeos, porque o nosso conteúdo ele é para a nossa edificação. E o assunto aqui é um assunto genuíno, as Sagradas Escrituras. Hoje o tema do vídeo é este, CCB e as suas tradições que confrontam a palavra de Deus. Irmão, primeiramente, quando nós lemos 1 de Coríntios, capítulo 11, Paulo falando assim, no capítulo 11 de Coríntios, no verso 2, abre aí, só para vocês entenderem o que é que o apóstolo Paulo escreveu em 11 de Coríntios, no verso 2. Louvo-vos, irmão, porque em tudo vos lembrais de mim e retende as tradições que vos foram entregue, como ele fala também, Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, do verso 6, os irmãos que andam desordamente, não retendo as nossas tradições. As tradições que os apóstolos falam aqui eram os ensinamentos orais, transmitidos de um para com o outro, quando não tinha a Escritura. Só que essas tradições orais, depois elas passou a ser registrado na Escritura Sagrada. Mas Cristo aborda aqui em 7 de Marcos. Vamos ver o que o próprio Cristo fala aqui em 7 de Marcos sobre as tradições. E ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém, e vendo alguns dos seus discípulos que comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendia, porque os fariseus, todos judeus, conservando a tradição dos antigos, não comiam sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltaram do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos, jarros, os vasos de metal, as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas come o pão com as mãos por lavar? Ele respondendo disse-lhe: bem profetizou Isaías acerca de vós, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão, porém, honra-me, ensinando doutrinas que são mandamento de homem, porque deixando o mandamento de Deus, retende a tradição dos homens, como lavar o jarro, os copos, e fazer muitas outras coisas semelhantes a esta. Dizia: bem validais o mandamento de Deus para guardar a vossa tradição, porque Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e como disser o pai ou a mãe, morrerá de morte. Porém vós dizeis:
Se um homem de seu pai e mãe, aquele que poderá aproveitar de mim, com a irmã, isso é oferta ao Senhor. Nada mais lhe deixais fazer por seu pai e por sua mãe, validando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vos ordenaste, e muitas coisas fazer semelhante a esta. Então, irmão, eles estabeleceram a higiene como um mandamento de Deus. Então, vejamos bem, eu escrito, o Senhor estava abordando ali do 5º mandamento, né? Honra teu pai e tua mãe. Então eles, quando iam levar alguma coisa para o pai e para a mãe, e para eles se livrar dessa obrigação, eles diziam, não, isso daqui é oferta ao Senhor. Então, eles usavam as coisas de Deus para fugir da obrigação de honrar o pai e a mãe. Então, era uma tradição. Então, irmão, as tradições, irmãos, os preceitos e tradicional, muitos deles que tem dentro da congregação, não tem uma base bíblica. A tradição que os apóstolos falavam lá era a transmissão oral dos ensinos de Deus, que naquele tempo não estava escrito ainda no Novo Testamento, só no Velho Testamento ia ser escrito. Então, aquela tradição, quando passaram a ser escrito, não foram chamados de tradição, o princípio de Deus. E outra coisa, o apóstolo Pedro fala na sua 2ª carta, que Deus deu-nos tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Está disponível em Cristo, aonde? Não em tradição, mas dentro da palavra de Deus, irmão. E eu, quando entrei nos anos 80, congregação, os anciães que me ensinaram o quê? Isso daqui, a Bíblia, nada de tradição, que a tradição não serve para nada, não leva ninguém a lugar nenhum, irmão, porque o que tem efeito na nossa vida não é as regras, mas é aquilo que Deus falou. O Senhor Jesus, quando ia se defender, o que ele falava? Está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Na Bíblia. Era o manual de conduta, de prática de fé que ele usava, era a Escritura do Velho Testamento. Lá quando ele fala para o diabo fala, se tu és filho de Deus, faze dessas pedras se transformar em pão. Ele falou, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Que ele citou Deuteronômio. Então, o próprio Filho de Deus não nos ensinou nos viver dentro de tradição. O que a tradição fez dentro da congregação? Jogou para fora da igreja mais de 20 milhões de irmãos. Então ela trouxe danos irreparáveis no suposto pecado de morte, né? Eles colocaram, defenderam por muito tempo adultério como pecado de morte. E aí quando nós vamos ver na Bíblia, pecado de morte é só blasfêmia contra o Espírito Santo. Entendeu? Então a tradição trouxe isso daí. Danos irreparáveis. O dano é tão irreparável que agora puseram um resgate nas ruas para resgatar o povo, porque foi gente demais, irmão, que foi jogado fora da igreja. Foi isso que um ancião de outro estado falou em Goiânia.
falou assim, por cada irmão que congrega, tem 6 que não congrega mais. E ele falou no púlpito, o povo está indo tudo embora, irmão, porque não tem acompanhamento para aqueles que batizam. Então, irmão, o meu intuito aqui é trazer a irmandade para a Bíblia, sair de dentro dessa bolha, essa bolha que não tem nenhuma sustentação bíblica. E veio, irmãos, no comentário aí falando que a letra mata e o espírito vivifica. Ele defendendo que a letra mata, que é para não estudar a Bíblia. Será que 3 de 2 Coríntios está falando para não estudar a Bíblia? De maneira nenhuma. A letra mata, Paulo está tratando de 2 assuntos: a lei mosaica e a nova aliança. A letra mata ali era a lei é santa, e o homem estava no pecado, matava, porque a lei condenava as práticas dos homens e não dava direito de ele ser justificado. Então, a letra que fala ali é a lei mosaica. Não está proibido estudar a Bíblia. E estudar a Bíblia, uns têm como se não fosse uma revelação, irmão. A Bíblia, nela está escrita a revelação de Deus. Quem estuda ela, está estudando a revelação. Então, ele fala, não, mas o que Deus dava para Paulo era tipo se fala assim, era uma revelação ali da hora. Só que quando nós vamos ver as cartas apostólicas, o que Paulo ensina nas cartas, nós vamos ver, está tudo dentro dos profetas maiores, profetas menores, da Torá, do Velho Testamento. Então, eles pegou aquele conceito lá e trouxe para colocar na sua carta, para enfatizar as doutrinas cristãs. Veja, eu vou colocar só um aspecto aqui, ó. Quando Paulo fala em 15 de Coríntios, da ressurreição, ele tem em vista da ressurreição dos mortos, ele tem em vista lá Isaías 26 e 19, que lá fala assim da ressurreição, a terra colocando os seus mortos para fora, tipo, ele retrata a terra como um útero de uma mulher que gera os filhos, assim falando de um aspecto figurativo da ressurreição. Então, quando Paulo fala lá em 1 de Coríntios, capítulo 5, a respeito vai da doutrina daquele jovem que pecou com a mulher do seu pai, quer dizer, com a sua própria madrasta, vai falar que um pouco de fermento levedado leveda toda a massa. Aí ele vai falar, assim como Cristo é a nossa Páscoa, e vai falar dos asmos da verdade, da sinceridade. Então ele tem visto ali as festas judaicas, a festa da Páscoa e a festa do pão em asmo. Então ele pega os aspectos das festas judaicas e aplica para enfatizar a morte de Cristo e a pureza cristã. Ele não foi uma revelação que ele teve lá do céu, é uma revelação, mas ele pegou lá do aspecto das festas judaicas, e todas as suas cartas, o pano de fundo é o Velho Testamento. Eles trazem os aspectos do Velho Testamento e enfatiza a doutrina. É como 5 de Romanos. 5 de Romanos,
A doutrina que ele prega ali, ele prega de Adão, devido ao Éden, que por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, e todos pecaram. O fundo de pano, ali, de 5 de Romano, o pano de fundo, é Gênesis capítulo 3. Ele pega o que aconteceu, que Adão foi o cabeça da humanidade. Então, quando Adão caiu, toda a humanidade caiu com ele. E aí ele vai fazer um paralelo entre o Adão humano e o Adão, o novo Adão, que é Cristo Jesus. Então, o pano de fundo de construir as doutrinas no Novo Testamento não é uma revelação aleatória que ele teve, não, irmão. É tudo o Velho Testamento. Irmão, muitos aspectos que Paulo fala lá em 20 de Atos, 20 e 28, que ele fala: eu sei, olhai por vós, por todo o rebanho, sobre o qual o Senhor vos constituiu bispo para apacentar a igreja de Deus. Olhai, querendo dizer, atento, é um toque de uma trombeta, é um aviso. Só que ele tem em mente, quando ele vai falar de Atos 20, 28, o que ele tem em mente? Ele tem em mente Ezequiel 33, quando lá Ezequiel vai falar do atalaia de Israel e vai exemplificar o atalaia na torre, tocando a trombeta, mostrando que quando a espada vem, colocou como atalaia. Então Paulo, quando ele escreve Atos, quando ele fala lá de Atos 20, 28, ele tem em mente Ezequiel 33, do atalaia, tocando a buzina. Então, é muitos textos, é todas as cartas, está embasada ou nos livros dos profetas maiores, ou nos livros dos profetas menores, ou na Torá, irmão. Por quê? Porque os profetas maiores e os menores, as profecias deles apontavam para Cristo. Então ele desenvolve a doutrina cristã do Novo Testamento embasado no Velho Testamento, irmãos. Então isso daí é uma falácia, defender uma revelação aleatória como base de vida cristã. Por isso, irmão, os profetas, os apóstolos, todos eles, quando pregavam, eles tinham uma base coerente naquilo que o povo já conhecia para ensinar o próprio povo. Olha, quando João fala lá em 22 de Apocalipse, do 22, que fala que um rio de água saía do trono de Deus. Quem é que João tem em mente? Por que ele escreveu ali? Por causa de Ezequiel 47. Fala das águas, o rio, das águas purificadoras que saía do santuário. Até Cristo, quando falava lá que aqueles que fossem receber o Espírito Santo, rios de água emanaria do seu ventre. Você está falando do Espírito Santo. Ali ele tinha em mente Isaías 44, 3, que Isaías fala que o Senhor ia derramar água no deserto, ia derramar água sobre os sedentos, representando o Espírito Santo. Então o próprio Cristo, quando fala daquela parte lá, ele não tinha uma revelação aleatória. Estava tudo dentro do Velho Testamento. E era uma revelação. Então como é que você aprende isso? Irmão, eu vou falar para os irmãos, muitos irmãos estão falando aí como que eu tenha curso teológico. Eu tenho uma teologia dentro de mim, mas eu não aprendi em linhas
de pensamentos. Eu nunca entrei numa escola teológica para estudar teologia, entendeu? É porque eu leio muito, sabe? Eu me dedico há mais de 40 anos lendo escritura, lendo as línguas originais, o hebraico, grego, aramaico, né, os manuscritos, também que está tudo disponível na internet. Então, irmão, eu desenvolvi um ensino bíblico que o próprio Deus deu para mim, de tanto eu buscar, estudar. Ele deu para mim. No ano de 78, eu estava na Igreja Assembleia Ministério de Belém. Lá, como tem linha de pensamento arminiano, eu tenho respeito aos meus irmãos arminianos, mas eu sempre tive a doutrina arminiana entendendo a obra da salvação muito raso. Então lá eu de joelhos, né, em oração, e eu lia a Bíblia, joelhado, ficava a noite quase toda de joelho, lendo a Bíblia. E a minha convenção a Cristo, ela se deu na carta de Romanos, no capítulo 5, lá que o Senhor converteu o meu coração, e me abriu a esfera celeste para me entender a doutrina da predestinação. Olha, nesse tempo eu só conhecia a Igreja Assembleia de Deus. Eu não sabia que existia Igreja Batista, nem presbiteriana. Sabe, tanto que um dia, um tempo aí atrás, estava numa live com um pastor presbiteriano, e ele pediu para mim contar como foi que eu encontrei a salvação, como é que eu entendia a obra da salvação. Aí eu comecei a falar, e ele começou a chorar quando eu falava. Aí ele falou: irmão, a doutrina da predestinação que o irmão entende é a mesma coisa que nós entendemos. Só que por irmão, a revelação dela para o irmão não foi dado através de um estudo bíblico no seminário. Foi dado de joelho. O irmão leu sobre o Romano e Deus abriu a mente do irmão de entender. E eu lia Romanos, até o capítulo 16. Eu lia do capítulo 1 até o 16. Quando terminava, começava de novo. Ler de 1 até o 16, que eu fiquei impactado. Então, para mostrar para os irmãos que eu nunca entrei num seminário teológico para fazer curso teológico. O que tenho dentro de mim foi me dado de tanto eu ler e de tanto eu pesquisar sobre os assuntos da salvação. Pesquisar sobre os tradutores, sobre a parte de entender o aspecto literário, entendeu? Qual era o pensamento dos escritores quando eles escreveram a Bíblia, o que é que eles pensavam daquele assunto, no aspecto cultural, no aspecto literário. E eu fui estudando, e Deus foi ampliando a minha mente, abrindo, né, a minha mente há mais de 40 anos. Eu tenho contato com a Escritura Sagrada e com a história da igreja, desde o primeiro século, da patrística, né, do desvio da igreja no quinto século, sexto século, a reforma, sobre Calvino, sobre John Wesley, sabe, sobre os puritanos. Eu estudei tudo, né, sobre esses assuntos,
mas só eu e Deus. Entendeu, irmão? Agora, sobre frequentar uma escola teológica, né, para aprender ali, passo a passo, eu nunca fui numa escola teológica. Teologia que eu tenho é uma teologia que ela foi manifestada em mim, entre mim e Deus. Só que eu não parei no tempo, né? Eu não fiquei nessa bolha aí, só de ler os versículos aleatórios. É tanto primeiro quando eu abri a Bíblia e lia um versículo ali, né, está tudo bem. Mas depois eu comecei a entender que é um pecado a pessoa ler a Bíblia e pegar um versículo isolado do contexto. Por quê? Porque você lendo a Bíblia do versículo isolado do contexto, como você não viu o contexto, você vai aplicar o seu entendimento, ter um entendimento errado. Então, o que é que chama isso? Isso se chama bibliomancia. Você não deixar a Bíblia falar e você colocar uma interpretação por conta própria. Então isso se chama bibliomancia. Então aí eu comecei a entender que nós abrimos a Bíblia, é muito melhor você ler ou começar no começo de um livro, ou ler um capítulo todo. Entendeu, irmão? Então, irmão, fique com Deus. Postei esse vídeo aí com muita alegria. A paz de Deus com todos.